questão número 5 é uma questão bastante trabalhosa e, aliás, ela foi uma das anuladas, né? Que coisa chata. O cara perde um tempão quebrando a cabeça, fazendo conta para resolver isso aqui, aí não tem nenhuma resposta certa e a questão é anulada. Olha que beleza. É claro, quando você olha que uma questão é muito enrolada, você deve passar para a próxima. Você deve beliscar a prova. Aqui, quando eu resolvo prova, eu gosto de resolver na sequência, uma atrás da outra. Eu sigo ordem porque não tem problema de tempo. Eu tenho todo o tempo livre aqui. Eu resolvo no tempo que tiver que resolver. Agora, numa prova real, eu belisco a prova também. Quer dizer, eu olho a questão, essa questão aqui parece ser mais difícil, vou deixar para o final. Você deve fazer isso, tá? E essa questão aqui é uma das que tinha um jeitão de mais difícil. Você deveria deixar para o final nesse caso, né? Quer dizer, você tem que aprender a beliscar a prova. Vai fazendo as mais fáceis na frente. Tá, então essa questão é uma questão não que ela seja difícil, tá? Ela é trabalhosa. E além do mais, eu vou mostrar duas soluções porque eu acho que vale a pena. Eu vou fazer uma solução aqui usando apenas reta e uma outra solução usando interseção de planos. Eu vou fazer as duas porque eu acho que os dois caminhos são importantes que você domine. Então olha o que ele falou aqui. Uma reta R passa por esse ponto e é concorrente às seguintes retas. Essa reta R1 aqui, e ele deu as equações paramétricas dessa reta R1. Parâmetro T real, tá vendo? E aqui, essa outra reta R2. Quer dizer, você tem duas retas aqui, R1 e R2. Vamos fazer isso? Fazer um esboço michuruca aqui. Tá, eu tenho essas duas retas aqui, R1 e R2. São retas reversas, né? São retas que estão no espaço, é como se fosse isso aqui assim, ó. Elas não são necessariamente concorrentes. Então, a princípio, elas são reversas. Tá, e ele quer que você passe uma outra reta que passe num ponto M conhecido, mas encontre essas duas retas. Quer dizer, vai encontrar essa reta aqui e vai encontrar essa reta aqui. E você conhece esse ponto M, né? Que vale o quê? 1, 1, 1. O ponto M é 1, 1, 1. Bom, você tem que encontrar um ponto dessa reta R1 de tal forma que se você passar uma reta aqui, ela vai cruzar com a outra e vice-versa. Tá. Os pontos da reta R1, eles têm que fórmula? Eles têm essa fórmula aqui, ó. Aqui são as equações paramétricas dessa reta, né? Então, qualquer ponto da reta R1, ele tem que ter essa forma. Quer dizer, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse ponto A, ele vai ter essa forma aqui. 1 mais 3t, só que você não vai poder usar t, sabe por quê? Porque você tem t aqui nessa reta e t nessa reta. O t é um parâmetro genérico. Se você usar t nessa reta, para cada valor de t, você encontra um ponto diferente dessa reta. Então, se você usar t nessa reta, você não pode usar t nessa reta. Por quê? Porque são independentes, os parâmetros são independentes. Então, se você usa t aqui, você não pode usar t na outra reta. Escolhe uma outra letra. Então, eu vou fazer o seguinte, essa primeira reta, eu não vou escolher t não. Eu vou escolher o parâmetro a. Então, isso vai ficar o seguinte, vai ficar menos 1 mais 3a. Aqui vai ficar menos 3 menos 2a. E aqui vai ficar 2 menos a. Escrevi assim na vertical por causa do espaço, tá? Então, o ponto A é um ponto que tem essas coordenadas aqui. A mesma coisa para a reta B. Vamos chamar esse ponto aqui de B maiúsculo, que é o ponto onde essa reta R, que você tem que determinar, que é o que o problema pede, ele vai passar por um ponto dessa reta R2. Então, esse ponto B, ele vai ter que coordenadas. Eu vou usar aqui um parâmetro, já que eu usei A aqui nessa primeira reta, nessa segunda reta eu vou usar o parâmetro B. Então, esse ponto B maiúsculo, ele terá as seguintes coordenadas. 4 menos B. Aqui 2 menos 5B. E menos 1 mais 2B. Tá, então
que é resolver esse problema usando reta? Eu vou pegar esse vetor aqui, de M até A, e vou pegar esse vetor de M até B. MA e MB. Bom, para que esses pontos estejam alinhados, eu tenho que obrigar a acontecer o quê? O vetor MA tem que ser paralelo ao vetor MB. Ou seja, eu tenho que descobrir quais seriam os valores de A e B, de tal forma que esses vetores aqui sejam paralelos. O MA tem que ser paralelo a MB. Quer dizer, tem que ter as componentes proporcionais, né? Então isso aqui é a mesma coisa que falar que as componentes do vetor MA têm que ser proporcionais às componentes do vetor MB. Quer dizer, você vai ter que pegar aqui as componentes de A, vai subtrair o M, que é 1, 1, 1, aí você vai formar o MA. Vai ficar assim. Se você subtrair 1, 1 e 1 aqui, você vai ficar com menos 2 mais 3A, é a primeira componente. Aqui você vai ficar com menos 4, menos 2A, e aqui subtraindo 1, vai ficar 1 menos A. Essas são as componentes do vetor MA. Elas têm que ser proporcionais, então você tem que ter uma razão constante aqui, proporcionais às componentes do vetor MB. Então, quais são as componentes do vetor MB? Pega o B e subtrai o M, vai ficar com, vou colocar na mesma ordem, 3 menos B, aqui vai ficar 1 menos 5B, e aqui vai ficar menos 2 mais 2B. Ficou exprimido, né? Então, isso aqui é um sistema de duas equações com duas incógnitas A e B. Você resolve e aí você vai encontrar os valores de A e B de tal forma que esses vetores aqui sejam proporcionais. E aí você encontra o vetor direção dessa reta R e aí você acha a reta R. Trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é básico. Uma outra maneira de resolver isso é o seguinte. Essa tal reta R, ela pode ser encontrada como a interseção de dois planos. Um plano é o plano que contém a reta R1 e o ponto M. Esse plano aqui, ó. Se você tem a reta R1 e tem esse ponto M, então você tem esse plano. O plano determinado por essa reta e por esse ponto M. Está aqui. Se você fizer a mesma coisa com a outra reta, você vai encontrar um plano determinado por essa reta e por esse ponto. Esse plano está determinado. Então você tem esse plano e esse plano. A reta R é a interseção desses dois planos. Então, isso é uma segunda solução. Você tem as equações paramétricas dessas retas, você tem esse ponto M, encontre as equações desses dois planos e aí você vai trabalhar com interseção de planos. É um problema clássico da geometria analítica, é encontrar a interseção entre esses dois planos. Vou fazer dessas duas formas. Primeiro vou fazer desse jeito aqui. Tá, então vamos começar aqui a resolução pelo primeiro método, que é obrigar esses vetores aqui a serem paralelos. Então essas proporções aqui têm que ser iguais. Agora olha só, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui não é 100% seguro não. Por quê? É porque às vezes você tem uma componente zero. Se você tiver 0, 0, você vai ter aqui uma divisão por zero, você vai encontrar uma raiz estranha, tá? A maneira mais precisa de fazer isso aqui é fazendo o produto vetorial. Se você pegar esse vetor aqui e esse vetor aqui e calcular o produto vetorial e obrigar a ser zero, você acha um caminho mais, digamos assim, livre de raízes estranhas. Só que vai dar muito mais conta, tá? Você vai ficar com a expressão mais complicada. Eu vou fazer por esse caminho aqui, que ele dá expressões menores, porém, eu tenho que testar no final se você não está tendo um 0 sobre 0, tá? Certo, então a gente tem aqui duas incógnitas, A e B. E nós temos duas equações. Que duas equações? Essa é igual a essa e essa é igual a essa. Você não tem uma terceira equação aqui. Se você tem três quantidades, né?
você tem dois sinais de igual. Então, na verdade, você tem duas equações. Claro que se esse é igual a esse e esse é igual a esse, automaticamente esse é igual a esse. Então, na verdade, você tem duas equações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher essas duas aqui, porque eu vou ficar com números menores, tá? Eu não gostei de fazer essa igual a essa, sabe por quê? Porque quando você multiplicar cruzado aqui, você vai ficar com 15AB. Vai ficar com números muito grandes, eu vou querer procurar números menores. Então eu vou fazer essa e essa aqui. Depois eu vou fazer essa com essa. Vamos fazer essas duas iguais aqui. Então eu vou multiplicar cruzado essas duas. Então vamos lá, menos 4 menos 2A multiplicado por isso. Isso vai ficar 8 menos 8B mais 4A menos 4AB. Então o produto desse é igual ao produto desses. Então esse produto aqui vai ficar 1 vezes isso, que é 1 menos A, menos 5 vezes isso, vai ficar menos 5B, mais 5AB. Vamos calcular o AB, olha só, junta aqui esse 4AB com esse 5AB, passando para lá, vai ficar 9AB. 9AB, eu troquei os membros de posição, tá? 9AB, agora passa todo mundo para o outro lado, eu vou ficar aqui com 4A mais A, vai ficar 5A. Aqui menos 8B mais 5B vai ficar menos 3B. E aqui vai ficar 8 menos 1, 7. Então ficou aqui uma equação resultante dessa igualdade aqui. Agora vamos fazer esse igual a esse. Então multiplicando isso por isso aqui vai ficar 4 menos 4B menos 6A mais 6AB é igual, agora isso vezes isso, vai ficar 3 vezes isso, 3 menos 3A menos B mais AB. Passa todo mundo com a B aqui para o primeiro membro, isso vai ficar 5AB. E todo o resto vai para o segundo membro. Isso aqui vai ficar 6A menos 3A, vai dar 3A. 4B menos B vai ficar 3B. E aqui menos 1. Bom, eu quero me livrar desse termo AB que está me atrapalhando, que está dando ao camarada do segundo grau aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui por 5 e multiplicar isso aqui por 9. Aí eu vou ficar com 45AB desse lado e aqui também 45AB. E aí eu igualo isso com isso, vou ficar com a expressão do primeiro grau, uma equação linear, né? Então, multiplicando isso aqui por 5, quer dizer, 5 vezes isso é igual a 9 vezes isso. Então, 5 vezes isso vai ficar 25A menos 15B mais 35. Isso vai ser igual a 9 vezes isso. 27A mais 27B menos 9. Essa equação vai ficar, então, menos 2A é igual a 42B menos 44. Que é a mesma coisa que isso. A é igual a menos 21B mais 22. Beleza, eu estou fazendo substituição, tá? Eu dei um jeito de eliminar esse 5AB aqui, que é uma expressão do segundo grau chata. Aí encontrei aqui a relação entre A e B. E agora eu vou pegar esse valor de A, que é menos 21B mais 22, e vou jogar numa equação dessa aqui. Vou jogar nessa aqui que está menorzinha. Não tem jeito, vai ficar uma equação do segundo grau. Então eu vou jogar esse valor de A aqui nessa expressão e aí vou descobrir quem é B. Sabendo B, eu sei A. Então vai ficar isso aqui. Essa equação está aqui, ó, 5AB é igual a 3A mais 3B menos 1. E essa outra aqui, o A vale menos 21B mais 22. Então vamos resolver isso aqui.
Então, 5AB é igual a 3A mais 3B menos 1. 5A, isso aqui é A. 5AB é igual a 3A mais 3B menos 1. Tá aqui, eu só coloquei aqui no lugar de A essa expressão aqui com B. E agora desenvolvendo isso aqui, isso vai ficar menos 105B2 mais 110B. Isso é igual a menos 63B mais 66 mais 3B menos 1. Vai ficar menos 105B2. Agora aqui a gente tem 110B. Tem aqui menos 63B e 3B para passar para o outro lado. Isso aqui vai dar quanto? Mais 170B. E 66 menos 1, 65 passa para o lado de cá, menos 65. Equação do segundo grau, né? Olha só, dá para dividir todo mundo aqui por 5, hein? Vamos dividir todo mundo aqui por 5. Aliás, vamos botar logo menos 5 para esse camarada aqui ficar positivo. Então, dividindo todo mundo por 5 e trocando o sinal, isso vai ficar 21B ao quadrado menos 34B mais 13 é igual a 0. Equação chatinha para você resolver usando a fórmula, né? Porque você vai ter que elevar aqui 34 ao quadrado, vai dar 1000 e pouco. Mas olha só que alegria, ó. Esses dois números aqui, 21 e 13, a soma deles dá 34. Então a gente pode usar aquele macetinho para resolver a equação do segundo grau de cabeça. Soma e produto. Só que você faz o produto desses dois aqui. Então, produto 21 vezes 13. Soma 21 mais 13. Quem são esses números? 21 e 13. Calma aí que não acabou. Os sinais são quais? Aqui é positivo, mesmo sinal. Sinal contrário é o desse. Então, positivo, positivo. E agora você divide de volta por 21. Divide por 21, divide por 21. Ou seja, o B pode valer 1, ou então o B pode valer 13 sobre 21. Agora, como o A vale menos 21B mais 22, se você fizer B igual a 1, quanto é que vai dar o A correspondente? Menos 21 mais 22 vai dar 1. Então isso é uma solução. B igual a 1 e A igual a 1. E a outra solução, fazendo B igual a 13 sobre 21, olha aqui, tem um 21 multiplicando, olha que beleza. Isso aqui vai dar menos 13, mais 22, vai dar 9. O A vai dar 9. Então o nosso sisteminha tem duas soluções, A igual a 1 e B igual a 1. E essa outra solução, A igual a 9 e B igual a isso aqui. Calma aí que não acabou. Então nós encontramos aqui duas soluções para A e B. Uma delas é essa aqui, A igual a 1 e B igual a 1. Isso aqui veio disso, ó. Nós obrigamos esses vetores aqui a serem paralelos. O jeito normal de fazer isso é você obrigar o produto vetorial a ser zero. Só que isso dá muita conta e eu coloquei aqui um caminho que dá menos conta, só que tem a desvantagem de você correr o risco de encontrar uma raiz estranha por causa do 0 sobre 0. Então vamos testar se isso aqui dá certo. Vamos fazer A igual a 1 e B igual a 1 nessas componentes de MA e MB. Olha só. Fazendo A igual a 1 e B igual a 1, nós vamos ficar com o seguinte. Isso aqui vai dar quanto? A igual a 1. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 2. Essa componente aqui vai ficar menos 6. E essa componente vai ficar menos 4. Aqui, essa componente vai dar 0 e essa componente vai dar 0. Então, esses dois vetores MA e MB, para esses valores dos parâmetros A e B, eles são isso aqui. O MA vale isso e o MB vale isso. Eu pergunto, esses vetores são paralelos? Eles podiam ser paralelos tendo uma componente zero, só que as outras componentes que não são zero, elas teriam que ser proporcionais. Essa componente é o dobro dessa, mas essa não é o dobro dessa. Portanto, esse resultado A igual a 1 e B igual a 1 seria
A gente pode considerar uma solução estranha, né? E vamos ver os outros valores que nós encontramos para A e B, que é isso aqui, ó. A igual a 9 e B igual a quanto? A igual a 9 e B igual a 13 sobre 21. Então, fazendo aqui A igual a 9, esse vetor MA vai ficar o seguinte. Com A igual a 9, isso aqui vai ficar 27 menos 2, 25. Aqui vai dar menos 18 menos 4 dá menos 22. E aqui vai ficar menos 8. Então, com A igual a 9, esse vetor MA vai dar isso aqui. E agora a gente faz B igual a 13 sobre 21. Vai ficar fração, né? Então, com 13 sobre 21, o vetor MB vai ser o seguinte. 3 menos B vai ficar 3 menos 13 sobre 21. Essa componente 1 menos 5B vai ficar 1 menos 5 vezes isso, 65 sobre 21. E essa componente é menos 2 mais 2B, vai ficar menos 2 mais o dobro disso, 26 sobre 21. Já que é vetor, a gente pode multiplicar todo mundo por 21 aqui. Se eu quero testar se é proporcional, multiplicando todo mundo por 21 vai continuar proporcional, né? Então, multiplicando todas as componentes aqui por 21, isso aqui vai ficar 63 menos 13, 50. Aqui vai ficar 21 menos 25 vai dar menos 44. E aqui vai ficar 26 menos 42, que vai dar 16. E será que isso aqui é proporcional a isso? Olha só, isso aqui é o dobro disso, isso é o dobro disso, isso é o dobro disso. Rapaz, coloquei um sinal errado aqui, tá certo. Então, realmente, com A igual a 9 e B igual a 13 sobre 21, esses vetores MA e MB vão dar, respectivamente, isso aqui, o vetor MA, e isso aqui, o vetor MB. Eles realmente são proporcionais. Então, tá certo. Então, a gente pode usar essa solução aqui. A igual a 9 e B igual a 13 sobre 21. Então, agora eu já sei os valores de A e B. Quero achar essa reta R, o ponto M já é conhecido. O que eu preciso para encontrar essa reta R? Olha, eu tenho que encontrar o ponto A e B, eu posso calcular o B por aqui e o A por aqui, mas basta um, né? Basta pegar o A, que eu já garanti que o MA e o MB são paralelos. Então eu vou pegar esse A aqui, que está mais fácil de calcular. Então, já que sabemos que A igual a 9, nós podemos encontrar as coordenadas desse ponto A aqui, fazendo A igual a 9. Isso aqui vai dar o quê? 27 menos 1, 26. Menos 18 menos 3 dá menos 21. Menos 2 menos 9 vai dar menos 7. Pronto, então temos aqui o ponto A. Temos o M, que é igual a 1, 1 e 1. Então, sabendo o M e o A, podemos calcular o vetor direção dessa reta R como sendo MA. Quer dizer, A menos M. A menos M. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. A menos M vai ficar 25. Menos 22. Menos 8. Prontinho, então esse é o vetor direção dessa reta R. Como nós temos esse ponto M conhecido, daí nós tiramos as equações paramétricas dessa reta R, né? Então, vai ficar como? X é igual a 1 mais 25t. O y é igual a 1 menos 22t. E o z vai ser igual a 1 menos 8t. Então tá aqui equações paramétricas da reta R. Claro, pode ser isso aqui, ou então aqui alguma coisa proporcional, né? Temos isso aqui, 25, 22, 8, 25, 22, 8. Aqui tem 25, 22, 8, só que tá tudo mais, né? E aqui o sinal troca, então não pode ser esse. Esse aqui tá 25, 22, 8, só que o sinal tá menos, mais e menos. Quer dizer, tá o sinal trocado. Ou seja, em vez de pegar esse vetor direção A menos M, foi feito aqui com M menos A. Dá no mesmo, né? Então, olha aqui. Aqui estão as equações paramétricas dessa reta R. Resposta correta.
Letra E de eco. Calma aí, eu falei que ia fazer uma segunda solução usando o plano. E falei que ia ser demorada essa resolução, né? Tá, então vamos fazer essa mesma resolução aqui, só que usando essa ideia aqui dos planos. Ou seja, essa reta que você está procurando é a interseção desse plano com esse plano. E quem são esses planos? Esse plano que está aqui marcado em azul é o plano que contém o ponto M e essa reta R2. Esse plano que está marcado em verde é o plano que tem o ponto M e essa reta aqui R1. Então vamos encontrar as equações desses dois planos e fazer a interseção deles. Então vamos começar encontrando a equação do plano que contém o ponto M e essa reta R1. O que eu preciso disso? Bom, você precisa de um ponto da reta R1 e precisa saber o vetor direção dessa reta R1. E também com esse ponto aqui conhecido, você pode formar esse vetor aqui, ó. O vetor desse ponto até o ponto M. E aí você vai fazer o produto vetorial desses dois, você vai ficar com isso aqui, ó. O vetor normal a esse plano. Aí fica tranquilo, você conhece o vetor normal e conhece um ponto do plano, você tem a equação do plano. Tá, então vamos encontrar um ponto dessa reta R1 e o vetor direção dela. Isso está no enunciado. Olha só, a reta R1 tem essas equações paramétricas aqui. Nessas equações paramétricas você tem essas duas informações. Você tem um ponto da reta e você tem um vetor direção. Quem seria o ponto? O ponto dado está aparecendo aqui. -1, -3, 2. Que é o ponto que você obtém quando faz t igual a 0. Né? Fazendo t igual a 0, você vai encontrar aqui x é igual a -1. Y é igual a -3 e Z igual a 2. E quem é o vetor direção? O vetor direção dessa reta R1, ele aparece aqui, ó, multiplicando o T. Então essas são as componentes do vetor direção. Tá todo mundo multiplicado por T aqui. Então esse vetor direção é 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 menos 1. Aqui tem as mesmas informações para a reta R2 que eu vou pegar daqui a pouco, tá? Então, esse ponto conhecido aqui é o ponto -1, -3, 2. E aqui o vetor direção, que é isso? 3 menos 2 menos 1. 3 menos 2 menos 1. Vamos chamar esses vetores aqui de U e V? U e V. U é o vetor que liga esses dois pontos e V é o vetor direção da reta. Quando é que dão esses vetores? Bom, V eu já sei, né? Só falta U. O vetor U é isso aqui. É M menos esse ponto. Vai ficar 1 menos menos 1. 1 menos menos 3. E 1 menos 2. Isso é o vetor U. O vetor direção da reta está aqui. 3 menos 2 menos 1. E agora a gente pode encontrar o vetor normal desse plano. Como é que a gente calcula? O vetor normal desse plano é o produto vetorial desses dois vetores aqui. O vetor normal é perpendicular a esses dois vetores. É o vetor normal ao plano, né? Então, o produto vetorial vai ficar IJK, as componentes de U, 2, 4, menos 1, as componentes de V, 3, menos 2, menos 1. Quanto vai dar isso? Isso aqui vai dar menos 4i, menos 3j, menos 4k. E agora tem aqui menos 2i, mais 2j, menos 12k. Então, quanto é que deu esse vetor normal? Ficou menos 6, menos 1, menos 16. Ótimo, então quem é a equação desse plano? Vamos chamar esse plano de alfa.
A equação desse plano alfa vai ser, isso aqui são os coeficientes de x, y e z, né? Então vai ficar menos 6x, menos y, menos 16z, mais um d que eu tenho que descobrir. Isso aqui é a equação desse plano. Como é que a gente descobre o valor de d? A gente pode obrigar esse ponto aqui a pertencer ao plano. Aí ficamos sabendo o valor de d, né? Então, substituindo essas componentes, também pode ser o ponto 1, 1, 1, que também serve, né? Vamos fazer 1, 1, que vai dar menos conta. O ponto M pertence a esse plano. Então, fazendo x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1, isso aqui vai ficar menos 6, menos 1, menos 16, mais d é igual a 0. Então, d vai ser quanto? 23. Então, d vale 23, a equação desse plano alfa é isso aqui. Menos 6x, menos y, menos 16z, mais 23 é igual a 0. Se quiser, pode trocar o sinal de todo mundo aqui, mas assim já tá bom. Tá, então encontramos a equação do plano que passa pelo ponto M e pela reta R1. Temos que fazer exatamente a mesma coisa com a outra reta. Então, anotamos aqui a equação do plano alfa, vamos encontrar a equação do outro plano, vamos chamar de plano beta. Então, vamos agora fazer exatamente a mesma coisa com a outra reta R2, encontrar a equação do plano que contém a reta R2 e o ponto M. Vamos chamar esse plano de beta. O que a gente precisa, então, para encontrar a equação do plano? Eu preciso conhecer um ponto do plano e o vetor direção. E a gente tira isso do enunciado, né? Olha aqui, nas equações paramétricas dessa reta R2, você encontra aqui, ó, um ponto da reta quando você faz t igual a 0. Fazendo t igual a 0, você vai encontrar um ponto dessa reta. Então, com t igual a 0, você vai ter o ponto 4, 2, menos 1. 4, 2, menos 1. E quem é o vetor direção dessa reta? O vetor direção aqui vai ser... Ele aparece aqui, ó. São os coeficientes de t, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1, menos 5, 2. Menos 1, menos 5, 2. Então, um ponto e o vetor direção. Aqui a gente está chamando de V, né? Vetor V. V é isso aqui. E esse ponto aqui é 4, 2, menos 1. Então, com isso aqui, nós tiramos esse vetor aqui, que vai desse ponto até M. Quanto é que vai dar isso? Chamamos de vetor U. O vetor U vai ser M menos esse ponto. Vai ficar 1 menos 4, menos 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. E 1 menos menos 1 vai dar 2. O vetor V, nós já temos ele aqui. Menos 1 menos 5, 2. Tá, então esse vetor normal ao plano aqui vai ser o produto vetorial desses dois. Então esse produto vetorial vai ser IJK menos 3 menos 1, 2, menos 1 menos 5, 2. Isso aqui vai ficar menos 2i, menos 2j, mais 15k. E aqui tem mais 10i, mais 6j, menos k. Isso aqui vai ficar 8, 4, 14. Ou se preferir, pode simplificar por 2, vai ficar 4, 2, 7. Então, a equação do plano beta é essa aqui. 4x mais 2y mais 7z mais d é igual a 0. E agora temos que encontrar o d, por exemplo, substituindo aqui esse ponto na equação, ou esse aqui que está mais fácil. Então, substituindo 1, 1, 1, isso aqui vai ficar 4 mais 2 mais 7 mais d
é igual a zero, então isso vai dar D igual a menos 13. Então a equação do plano beta é isso aqui. 4x mais 2y mais 7z menos 13 é igual a zero. Equação do plano beta, e tem aqui a equação do plano alfa que a gente já tinha visto, né? E agora que nós temos as equações desses dois planos, vamos encontrar a interseção desses planos. Então recaímos no problema de interseção entre planos, né? A reta R que o problema está pedindo é a interseção desse plano alfa com esse plano beta. Como é que a gente acha isso? A interseção entre planos. Primeira coisa, vetor direção. O vetor direção dessa reta interseção é o produto vetorial das normais. Vamos chamar de N alfa e N beta. Então você pega as normais dos dois planos, faz o produto vetorial e você vai ter o vetor direção dessa interseção. Isso é fácil de ver, né? Olha só, nós temos aqui um plano alfa. Aqui um plano beta. Aqui a reta de interseção entre esses dois planos. Observe. Pega um ponto dessa interseção e olha a normal desse plano e olha a normal desse outro plano. Se você fizer o produto vetorial dessas normais, você vai ter exatamente a direção da reta de interseção desses dois planos. Então nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer o produto vetorial dessas normais para encontrar o vetor direção dessa reta interseção aqui. Então quanto é que vai dar isso? Esse vetor direção vai ser IJK. E aí colocamos as normais. Menos 6, menos 1, menos 16. Pode botar tudo positivo, né? Vamos botar tudo positivo aqui. 6, 1, 16. Porque quando você troca o sinal, você está, na verdade, virando a reta para o outro lado, mas o vetor direção aqui vai se manter. Ele pode inverter o sentido, mas vai manter a mesma direção. Então eu troquei o sinal aqui. E aqui o vetor normal desse plano beta é 4, 2, 7. Isso aqui vai ficar 7i mais 64j mais 12k menos 32i menos 42j menos 4k. Isso aqui vai ficar menos 25 menos 22 8. Olha aqui, já vimos esse número hoje, né? Claro, o vetor direção dessa reta R que o problema está pedindo. E nós precisamos agora de um ponto dessa reta. A gente já tem um ponto aqui. Na verdade, a gente deveria, se a gente não conhecesse um ponto daqui, a gente teria que encontrar um ponto, pegar a equação paramétrica, e dar um pouco mais de trabalho. Mas a gente já conhece o M. A gente tem aqui o ponto M que o problema deu. 1, 1 e 1. Pronto, então temos o ponto M que o problema deu. E temos o vetor direção aqui. Então com isso nós encontramos essas equações paramétricas. Ou seja, o x vai ser 1 menos 25t. O y vai ser 1 menos 22t. E o z vai ser 1 mais 8t. Que é uma resposta que a gente já tinha encontrado, né? Aqui, resposta correta. Letra E de eco.